eu e o menino Kevin aqui para falarmos um pouquinho sobre história, sociologia, filosofia e ciências humanas de forma geral. Galera, só explicando uma coisinha para vocês. Nossa aula era para acontecer ao vivo no sabadão, no dia que vocês estão assistindo, mas em razão da onda roxa, nós respeitaremos um toque de recolhimento aos finais de semana e gravamos então durante a semana. Mas caso você tenha alguma dúvida, é muito fácil. Nós abriremos ao final dessa aula uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Colégio Genoma, e aí é fácil. Você manda a pergunta e nós teremos o prazer de responder. Oi, Kevin, tudo bem? Oi, Davi, tudo bom? Ótimo. Fala, pessoal, meus queridos. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer estar com o tio Davi para a gente conversar um pouquinho hoje sobre modernidade, grandes navegações, implantação do sistema colonial no Brasil, várias outras temáticas que são fundamentais para você e para a sua prova. Então vamos lá. Perfeito. Né? Galera, é o seguinte, se você estiver assistindo a aula e já começar a ter dúvidas, só corrigindo, a caixinha já está aberta. Então você para o vídeo, corre lá no Instagram, pergunta lá no Instagram e logo em seguida nós daremos a resposta que você merece. Beleza? Então, como o Kevin disse, a nossa intenção é pegar um apanhado geral dos temas fundamentais para que você arrase na sua prova do Enem em Ciências Humanas. Beleza? Então vamos lá, para começo de conversa, olha que título ousado. Eu espero que você consiga entender perfeitamente ele ao final da nossa aula. Encontros e despedidas, choque cultural e processo colonial brasileiro. Então que comece o show em 3, 2, 1 e vai. E a pergunta que eu faço a todos vocês: você saberia me dizer qual a relação do brigadeiro com a história do Brasil? O Kevin provavelmente deve ter lembrado lá do brigadeiro pós Segunda Guerra Mundial, mas não é esse não, tá, Kevin? Não é esse ainda não. Pode ser que outro encontro, quem sabe, hein, Kevin? Uma dobradinha de novo. Ia ser legal, né? Ia ser massa, né? Eduardo Gomes, todo aquele processo lá ia ser interessante. Tá aí, ó, gatilho foi feito. Mas vamos lá, galerinha. O que o brigadeiro pode nos ensinar sobre a história do Brasil? Vamos lá. Peguemos então o que ele consegue nos ensinar. Olhemos a sua receita. O brigadeiro é feito com Toddy Nescau? De forma alguma. Se você faz isso, você está fazendo muito errado, tá, meu irmão? Né? Brigadeiro é feito com cacau em pó. Você faz com Toddy ou cacau? Eu faço com Nescau, velho. Ah, Kevin, para com isso, velho. Cacau em pó, gente, 100%, tá? Você usa leite condensado e manteiga. Essa é a versão tradicional do brigadeiro, esse doce típico brasileiro. Mas observem bem, cacau, açúcar. Ô Kevin, o que são essas coisas aí, velho? Velho, isso é o que a gente chama de especiarias, né? Ah, menino, especiarias e... Só por curiosidade, velho, o que isso tem a ver um pouquinho com a nossa história? Será que tem alguma coisa a ver Brasil e especiarias? Será? Ó, vamos lá então. Então vamos lá. Por que o homem moderno, ele se arriscaria, pensando então no processo colonial brasileiro, em atravessar o Atlântico para pegar cacau e pegar cana-de-açúcar? E aí, eu deixo o Kevin responder. Bom, para você entender um pouquinho melhor isso, a gente precisa, evidentemente, voltar no contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, para perceber o que vai mudar dentro desse momento da história, para impactar, inclusive, nas relações econômicas, culturais, gastronômicas das pessoas. Por exemplo, se você voltar durante o período medieval, principalmente durante a Alta Idade Média, você vai notar que naquele momento as pessoas viviam muito em si mesmada, né? Dentro do feudo. Era uma vida muito restrita, uma vida muito voltada para a sua individualidade naquele lugar e, portanto, e consequentemente, a dieta e a forma como as pessoas se alimentavam era uma forma muito mais restrita, devido ao fato da maioria das pessoas viverem dentro de um feudo, saírem muito pouco dentro daquele lugar e etc. Porém, né, como você talvez saiba, o período medieval ele é acompanhado de uma série de transformações que vão começar a ocorrer a partir da chamada
Baixa Idade Média. Durante a Baixa Idade Média, a gente vê o renascimento comercial. O renascimento comercial exacerba a retomada do comércio dentro da Europa e, consequentemente, o objetivo de lucratividade a partir de outros recursos, o objetivo de ganhar dinheiro com outros produtos, ele vai começar a se tornar uma das pautas mais significativas dentro do mercado europeu. É por isso que a gente vai ter agora as especiarias como um dos recursos fundamentais dentro de uma ótica econômica mercantilista que começa a permear a Europa. Ô Kevin, isso me fez lembrar uma história do meu filho. Eu tenho um moleque de 3 anos. E aí esse menino, durante os 2 primeiros anos da vida dele, pelo menos enquanto ele estava próximo do pai e da mãe, ele não comia açúcar, a gente não deixava. Certa vez, Kevin, ele estava na casa da avó dele, e a avó dele foi dar para os primos dele Yakult, tá ligado? Leite fermentado. E aí deu para ele, e isso é um dos primeiros momentos da vida que ele tomou Yakult. E aí ele pegava, tomava Yakult e fazia assim, ó. Ele foi tomando, sabe o Yakult que a gente toma uma golada só? Ele tomou tudo de uma vez. A primeira vez que ele comeu um Kinder Ovo, ele foi comendo pedacinho por pedacinho. Então, o que isso tem a ver com o contexto que nós estamos pensando? Como Kevin disse, para pensar você no homem medieval. O homem fechado no feudo, fechado então nesse ambiente rural que ele estava inserido. Ele comia aquilo que se produzia nesse ambiente. Agora, com a abertura comercial e com o trânsito com outras áreas do globo, em especial com o Oriente, o povo europeu passa a acessar novos recursos alimentares. Isso seria as especiarias. Para você entender então quão impactante isso é, pense você literalmente comendo pela primeira vez um alimento que você nunca comeu. Aquilo é um misto de um prazer, é um misto de um estranhamento, é um misto de querer comer novamente. Então esse homem europeu, ele verá nas especiarias o que nós chamamos aqui de uma revolução gastronômica. É literalmente você sair da dieta do monstrão, que come tudo sem sal, sem tempero e nada, e literalmente sentar na frente lá na casa de sua avó e bater uma feijuca, daquela das melhores preparadas possíveis. Você gosta de feijuca, velho? Você gosta, mano? Gosta? Agora na sua cabeça, você gosta também de feijuca? Então, beleza. Então, é mais ou menos isso. Então, Davi, diga. Não, eu só queria comentar que essa revolução gastronômica, ela é tão impactante que ela faz parte do nosso cotidiano o tempo todo e às vezes a gente não para, inclusive, para pensar. Né? Eu hoje, por exemplo, no meu almoço, eu comi arroz, né? Arroz é um produto asiático, não sei se vocês sabem. Eu comi, por exemplo, carne de boi, né? Aqui, né? Ou seja, em Minas Gerais, eu tive o contato com um produto, né, que na verdade faz parte da minha dieta diária, faz parte da dieta da maioria da população do Brasil, que é um produto, por exemplo, asiático. Então, esse processo de busca por especiarias, ele foi um processo intenso e um processo que impactou de maneira muito significativa, não só naquele período, mas se respinga até hoje no nosso cotidiano, na nossa própria vida. Por isso que o Davi considera uma revolução gastronômica, né? Perfeito, cara. E essa revolução gastronômica, ela é sensacional, porque se as pessoas elas estão mais motivadas a comer determinada coisa, elas também estão mais sujeitas a pagar caro por isso. Correto, Kevin? Então, no meio desse acesso a esses novos alimentos, no meio então a esse contexto, o mercado de especiarias, ele se torna um mercado muito cobiçado. Ele se torna um mercado, então, que ele facilita, ele permite as pessoas sonharem um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico, e assim vai. Só que como eu mostro para vocês nesse quadro, a rota para se obter esses recursos, ela é extremamente limitada. Ela usa apenas o mar Mediterrâneo. E ao usar apenas o mar Mediterrâneo, havia determinados grupos que monopolizavam esse comércio. Diante, então, desse monopólio, se faz necessário obter novas rotas de comércio, novos acessos às especiarias,
Daí então nasce a expansão marítima, ou mesmo as grandes navegações, como muitos de nós falamos. Correto, Davi? Correto, Davi. E só para vocês entenderem ainda um pouco melhor, as especiarias, elas são produtos, né, raros e caros dentro do mercado europeu. Porque, por exemplo, se você pensar naquele contexto do início da modernidade, você vai perceber que as técnicas de navegação, elas eram técnicas ainda muito incipientes. Então, para um cara entrar no meio do Atlântico, né, chamado de Mar Tenebroso, o cara entrar no meio do Atlântico, numa embarcaçãozinha muito precária, muito pequenininha, né, e num contexto onde, inclusive, as questões culturais e o imaginário cultural é um empecilho para isso, né? Já que havia lendas de monstros no Atlântico, havia lendas de buracos que as pessoas cairiam eternamente até as profundezas, né? Então, no meio desse processo todo, o cara, para entrar no Atlântico com toda essa precariedade, evidentemente era para obter uma grande lucratividade. Por isso que essas especiarias eram produtos que seriam pegos, comprados na região oriental, e ao serem revendidos na Europa, eram revendidos com um valor, né, exorbitante. A gente estava conversando, inclusive, antes de começar essa aula, e eu estava contando para o Davi que uma vez eu me deparei com uma tentativa de cálculo de um economista de transportar para a moeda de hoje mais ou menos o valor do açúcar no século XVI dentro da Europa. E aí ele fez esse cálculo em dólar e ele chegou a uma conclusão, claro que não é uma conclusão totalmente precisa, né? Mas é uma possibilidade para a gente pensar, é uma margem estatística para a gente pensar, mas ele chegou à conclusão de que mais ou menos 1 quilo de açúcar, né, componente fundamental do brigadeiro, né, e componente fundamental para a nossa dieta hoje, né, gente? Se você pensar, você já cortou o açúcar, Davi? Porque eu estou nessa dificuldade até hoje, velho. Mas enfim, você não come nada de açúcar? Ah, muito pouco. Muito não, pouco. eu como doce. Então, a gente, metas na vida é ser o Davi. Doce, né? Doce eu como. Bastante, inclusive. Eu também, açúcar, não tem condição tanto que eu como, mas enfim. Então, ele fez mais ou menos esse cálculo de que 1 quilo de açúcar, né, seria mais ou menos o equivalente a hoje $200. Então você imagina o que é você pagar $200 num quilo de açúcar? Pelo amor de Deus, esse pacotinho que você compra no supermercado de 5 quilos, se você convertesse por uma média aí, hoje no Brasil, você está pagando R$5.000 num pacote de 5 quilos de açúcar. Então você percebe que o açúcar era uma especiaria fundamental, um artigo raro e caro dentro da Europa e, portanto, um produto com um altíssimo valor agregado. Se você pensar, por exemplo, numa embarcação que vinha das Índias, né, até a Europa, nessa embarcação poderia caber uma enorme quantidade de açúcar, sei lá, 10 quilos de açúcar não ocuparia praticamente nada, e dentro daquilo ali, o nível de lucratividade era muito alto. Por isso que o comércio de especiarias, ele bombou, né, durante o início da modernidade. Eram produtos de luxo, eram produtos que eram revendidos muito caro dentro da Europa, portanto, a possibilidade de lucratividade para aqueles que se embrenhavam pelo Atlântico era muito grande. Então, naquele momento, muita gente morria, né, ao tentar atravessar pelo Atlântico, ao entrar mar afora, mar adentro, né, muita gente morria. Mas as possibilidades de lucratividade eram altas, caso a pessoa voltasse viva, evidentemente. E voltava geralmente viva, rica e sem dente, né? E vocês também verão na biologia um dia que esses marinheiros sofriam muito com algumas doenças provocadas até por falta de determinados nutrientes, determinados alimentos, como a vitamina C, né, que vai desenvolver o escorbuto, salvo me engano. Então não é simplesmente vou ali, não é tipo eu vou ali no supermercado comprar um saquinho de noz moscada. Não é não, cara.
Para trazer isso, as pessoas colocavam em risco a sua vida, a sua condição estética, que não era lá muito preocupante na época, mas colocava em risco muitas coisas, muitas mesmo. Era uma viagem extremamente perigosa, não era uma viagem tão simples. Como o Kevin disse, a tecnologia de navegação ela era muito baixa, Só para a gente lembrar que essas pessoas usam como tecnologia, como motor de transporte o vento, né, velho? Vento e corrente marítima. Então daí você começa a perceber o quanto incipiente é ainda esse processo de navegação. Então essa galera é muito doida, isso sim que eles são. Falando ainda de comparativos, Kevin, se por um lado como pouco açúcar, né, como muito pouco, eu gosto muito de noz moscada. Noz moscada também tem um comparativo bem legal, que um saco de noz moscada, na época, era o equivalente, então, a um boi inteiro, um animal inteiro. E muitas pessoas pensam assim, mas pensar em um boi não é tão caro assim, não é tão caro hoje, tá ligado? Se você pensar, então, para a época em que a proteína animal, ela é definitivamente uma condição de luxo, velho, é muito caro você pensar que aquelas pedrinhas que você rala para fazer seu molho branco, ela era uma fortuna. O açúcar, inclusive, vai ser denominado como o ouro branco, como muitos diriam, né? Era, inclusive, objeto de entrega. Quando as meninas casavam, aí os pais iam lá e davam, como é que não chama esse negócio? Como é que os pais não dote? Davam como dote e tudo mais. Então, a galera vai se arriscar. Não é que eles querem só especiaria, eles querem formas de riquezas. Independente se serão especiarias, ou como eles descobrirão, ou melhor, descobrirão não, como eles se apropriarão de uma forma mais intensa, novamente da escravidão, né, que estava, um modelo de trabalho que já estava, vamos dizer assim, superado não superado, mas esquecido por um tempo durante a Idade Média, retornará durante esse período moderno, busca-se ouro, pedras e outras fontes de riqueza a mais. Ô Davi, só aproveitando isso, só para contextualizar essa sua fala, que eu achei interessante, é porque todo esse processo que a gente está falando tem que ser inserido dentro da ótica mercantilista, que seria a doutrina econômica adotada por boa parte dos países europeus dentro daquele momento. Portanto, dentro de uma ótica mercantilista, o foco era na acumulação de capitais. E quando a gente fala de acumulação de capitais, metal precioso, né, era, digamos assim, a moeda internacional de troca naquele momento. Porque quanto mais você complexifica o comércio, que a gente viu, que é o que foi ocorrendo a partir da Baixa Idade Média, então quanto mais o comércio se torna complexo, quanto mais trocas comerciais vão acontecendo, você precisa cada vez mais de uma moeda universal, ou seja, que facilite essas trocas comerciais. Porque você trocar galinha por um saco de trigo é uma coisa, mas quando você está envolvido num comércio altamente sofisticado, que é o que a Europa começou a viver naquele momento, você tem uma moeda, né, algo universal de troca, como metal precioso, isso facilitava o comércio. Por isso que o objetivo era de acúmulo de metal precioso, né? E você poderia acumular esse metal precioso basicamente de duas formas. Uma primeira forma era você colonizar, ou seja, procurar algumas regiões que tivessem ouro disponível, prata disponível, né? Tem uma lenda, não se sabe se é verdade, mas tem uma lenda que conta que Cabral, quando desembocou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi tirar um cordão de ouro e apontar para o indígena perguntando se aquilo tinha na região. Então, a colonização seria, né, uma possibilidade de acúmulo de metal precioso. E uma outra possibilidade seria através do comércio de especiarias, né? Então, a forma como você acumula capital depende, né? O importante é acumular capital. Então, você poderia ir diretamente na fonte do negócio, ou você poderia, através do comércio de especiarias, receber esses metais preciosos e, consequentemente, garantir a famosa balança comercial favorável para o seu país. Por isso que esses produtos eram produtos muito valorizados
E é por isso que nesse momento os processos de colonização eles vão se tornar também muito intensos. E vinculado a isso, só uma última coisa, a gente não pode esquecer que vários países vão entrar Atlântico afora em busca de colônias para extrair metal precioso, em busca de especiarias e, consequentemente, meu amor, vai ter gente que vai tentar ganhar dinheiro também em cima desses caras. É aí que começa a surgir, por exemplo, a pirataria, né? A Inglaterra chegou a financiar um monte de... a Inglaterra começou a financiar uma galera. Os conservadores. Não, o Davi, tem uma imagem famosa da Elizabeth I, né? A rainha essa que está viva hoje? Não, essa é a segunda e nunca vai ter uma terceira. Jamais. Então, a Elizabeth I, ela foi uma grande estimuladora da pirataria e tem uma cena famosérrima, né? Dela condecorando com o título de Sir um pirata chamado Francis Drake, né? Ou seja, com o aval do governo inglês, os caras ficavam ali pelos mares, né? Atacavam navios que vinham, por exemplo, da América Espanhola, abarrotados de ouro e prata, atacavam navios com especiarias, né? Então, meu amor, diante de uma ótica de acúmulo de capitais, você vai ter uma série de estratégias para fazer isso. Alguns vão colonizar e extrair, outros vão simplesmente tentar se apropriar disso, já que estava panguando, né? Inclusive a pirataria vai ser tão forte... Está de bobeira aqui no meio do mar? Está de bobeira aqui, e a pirataria vai ser tão forte, mas tão forte que nesse momento a galera vai começar a fazer legislação para tentar combater a pirataria. Tinha locais que era praticamente impossível você passar por causa da quantidade de piratas, etc. Então vira todo um mercado em torno, né, da busca por ouro, da busca por especiarias. Portanto, eu acho importante a gente ver como que esse contexto econômico, de uma ótica mercantilista, que é o grande estimulador dessa busca por esses produtos raros e caros que a gente vem conversando. Sensacional, Guilherme. Inclusive, para quem gosta de filme, tem um filme classiqueira que é Piratas do Caribe, que no filme tem o Jack Sparrow e tem um outro cara lá que eu não sei o nome dele. E que esse cara que eu não sei o nome dele, a história do pai dele é essa. É que o pai dele era um corsário inglês, ou seja, ele era um pirata financiado pela coroa, que depois ele abandona esse financiamento e resolve atuar de forma independente. Então é muito legal, isso é muito comum. Excelente, Kevin, ter trazido isso de volta pra gente. E Kevin, se essa galera buscará recursos, obter recursos em outros espaços, é aí que nós precisamos ficar atentos ao que serão essas grandes navegações. Essas grandes navegações são aventuras. Aventuras para tentar chegar nas Índias por caminhos que não sejam o mar Mediterrâneo. A forma que os portugueses, que são os grandes protagonistas nessas navegações, eles farão, nós chamamos de périplo africano. Eles vão tentar contornar essa África para chegar lá. Conseguiram, né? Chegaram às Índias. Os espanhóis já vão arriscar fazer uma navegação em sentido ocidente para tentar dar a volta ao mundo e assim alcançar então as Índias, alcançar então a Terra Dourada. Mas no meio do caminho havia uma pedra, ou melhor, havia um continente. E aí os espanhóis chegam primeiro nesse continente americano, logo em seguida chegam os portugueses nesse continente americano. Não que eles não chegassem à África antes. A grande questão é que o continente africano ele já era um continente em que dialogava, ainda que de forma muito simples, já havia um certo diálogo com a sociedade europeia, principalmente o norte ali da África. O extremo sul da África realmente é uma descoberta. Mas se a gente pensar o continente africano, ele já era retratado cartograficamente pelos europeus. A chegada, a descoberta desse novo território é algo que nós precisamos ficar atentos. Por que precisamos ficar atentos? Porque definitivamente essas grandes navegações, elas alterarão a percepção desse homem europeu moderno do globo como um todo. E ao mudar essa percepção do globo como um todo, ele vai dizer que ele está diante de um novo mundo. Então é preciso que nós tomemos cuidado.
Tomemos cuidado em qual sentido? É muito comum falarmos que vivemos um novo mundo, né, Kevin? Nós, americanos, vivemos um novo mundo e que a Europa é o velho mundo. É preciso tomar cuidado com isso, porque o olhar sobre isso ser um novo mundo é um olhar para alguém, e esse alguém europeu. Junto com esse olhar em que estamos diante de um novo mundo, traz também essa concepção de que a América ela foi descoberta, ela foi revelada, ela é então inaugurada, como alguns pensam. Mas já dizia MC Carol. E aí, nós somos descobertos? Você sabe a música? Nada contra ti, não me Não leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Então manda aí, Kevin. Ó, Kevin Funk. O Kevin, você vai amarelar no funk. Eu não tenho coragem de dançar bem. Para de besteira. Mas aí, Kevin, nós somos descobertos? Então, é a grande discussão que envolve isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa sempre dentro da história lembrar é que todo o processo histórico precisa ser incorporado dentro de um contexto, né? E a palavra descoberta, uma palavra bastante utilizada no século XVI para designar o processo, naquele contexto era uma palavra que fazia sentido, naquele contexto para o europeu. Porém, algumas outras possibilidades se inserem, porque inclusive as provas de vestibular, elas gostam muito de levar vocês a pensarem sobre as duplas, triplas, enfim, as ambivalentes visões sobre um processo. Então, enquanto do lado europeu... verdade que a história pode ser interpretada de várias formas? Ah, com certeza. Mentira, né? Não tem uma verdade absoluta, não? Não é uma verdade absoluta. Mentira. E mais do que isso, os olhares, né, eles precisam ser levados em consideração. Você está brincando aí com a verdade absoluta, aquela grande crença positivista do século XIX, naquele momento da história, se levava em consideração os documentos oficiais, os grandes personagens, os grandes acontecimentos. Porém, o outro olhar da história é importante, né? A gente estava conversando também mais cedo sobre o Tsevetan Todorov, um autor búlgaro, e ele mostra, dentro do seu livro, A Conquista da América, a Questão do Outro, como inclusive, que esse processo... O Enem ama, tá? O Enem ama. O Enem ama. Deixa eu falar aqui, pessoal. O Enem ama. Ama. Com certeza, o Enem ama. E aí, só para finalizar, ele mostra como que, na ótica da população que habitava esse, entre aspas, novo mundo, o processo não foi uma descoberta, ele foi uma conquista que inclusive veio acompanhada, né, de intensos processos de genocídio, etnocídio, né, e coisas desse tipo. Existem, enfim, dados e mais dados sobre isso, né? Eu vou citar 2 exemplos para vocês. Em relação ao genocídio, tem um historiador chamado Ruggiero Romano, que aponta que a população da América Espanhola, em 1500, era algo em torno de 39 milhões, e em 1600, 100 anos depois, essa população já era de 10 milhões, né? Sobre o etnocídio também é um outro processo brutal que aconteceu. Não sei se vocês já ouviram falar do Templo Maior Azteca. O Templo Maior Azteca foi um templo famosíssimo, ficou aí erguido até o século XVI. Ele foi destruído pelos europeus durante o processo de conquista, era um grande símbolo da religião politeísta azteca, e se você hoje visitar a cidade do México, a única coisa que você vai conseguir ver sobre esse templo são algumas de suas ruínas ou de um etnocídio. Ou seja, eu apago, através da destruição de um patrimônio, a história de um povo, né, e substituo isso por uma outra história, que é a história que eu quero impor para aquela comunidade. Então, eu acabei, inclusive, me antecipando um pouquinho, Nossa, Davi, eu tô mas apaixonado sobre a ideia de descoberta e conquista, eu acho que é um debate fundamental exatamente para ele permitir a gente olhar
de maneira ambivalente para a história. Ou seja, descoberta para quem? Conquista para quem? Quais os impactos disso naquele momento? Então eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa pensar um pouquinho. Perfeito, Kevin. Cara, sensacional. Tô apaixonado com você, velho. Piadas internas. No meio dessa treta, então, como o Kevin muito bem disse, a história ela é um campo de interpretação. Depende muito de qual olhar que eu quero observar o acontecimento, os eventos históricos. O importante é que a gente pelo menos compreenda a origem desse olhar, a percepção e tudo mais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a história do Brasil, a perpetuação do conceito descoberta em vários ambientes, como a costa baiana, a costa do descobrimento, ela acaba por revelar para a gente a perpetuação de uma narrativa que é uma narrativa eurocêntrica. E esse conceito ele é muito importante para vocês entenderem. O que é o eurocentrismo? Vamos separar os radicais. Eurocentrismo, né, gente? Euro tem a ver com Europa, europeu, centrismo, hipervalorização, né, uma grande contemplação. O eurocentrismo é um conceito sociológico, antropológico que nós utilizamos para dizer que a percepção, o discurso que eu estou assumindo, ele hierarquiza a cultura e a sociedade europeia. E essa hierarquização, meus queridos, ela é uma forma de etnocentrismo, etno, né, da noção de origem, de uma noção então de cultura. Então, quando pensamos esse conceito de descoberta, eu acabo reforçando um olhar europeu sobre a história do Brasil, e esse olhar europeu, ele marca um olhar, uma percepção nossa, de nós brasileiros mesmos, que é uma percepção que inclusive ficou muito conhecida como a síndrome do vira-lata, né? Que tudo que vem de fora é melhor do que o nosso, e aí a gente deixa de observar, valorizar, por exemplo, a resistência dos povos indígenas durante esse processo colonial brasileiro, deixando de entender toda a violência que foi aplicada a eles. E aí a gente simplesmente acha sensacional ir para Porto Seguro, tirar foto com os povos indígenas, sem problematizar todas essas questões por trás disso, né? Aqueles que eram proprietários agora praticamente são objetos de bibelôs para turistas e tudo mais. Não, e outra coisa, o etnocentrismo ele foi tão forte, mas tão forte, que o Davi estava falando, por exemplo, de aqueles que ocupavam, que eram os donos do território. Hoje a população indígena ocupa mais ou menos 11% do território brasileiro, e você tem pessoas que defendem piamente que isso ainda é muito, e que isso impede o desenvolvimento do Brasil. PISME, há alguns anos atrás, fez uma questão sobre isso, colocando essa posição confrontada com a posição da primeira deputada indígena do Brasil, que mostra como que a população indígena lida com a questão da terra, como que hoje parte da sociedade brasileira lida de maneira mercantilizada com essa terra, e como que os intensos etnocentrismos históricos são o grande fator, né, para a gente bestializar a população indígena, colocar todas elas dentro de um mesmo saco, como se fossem meros, enfim, objetos, né? De modo que, como a gente está aqui pensando um pouco em questões de prova, as provas amam cobrar esse tipo de olhar. A ideia do etnocentrismo, as consequências do etnocentrismo, como que ele aparece, né? E mais uma vez, a gente evoca aqui o Todorov. Ele diz, né, que o etnocentrismo, ou seja, a não compreensão da alteridade, a não compreensão da diferença, é o que abre brecha para as intolerâncias e para os fundamentalismos. Portanto, essas ideias, né, do indígena como um gentil, do indígena como o outro, né, o bestializado, aquele que precisa inclusive passar por um processo de civilização, como que isso foi usado como justificativa para intensos processos de violência.
vai ter um momento mais para frente que nós vamos comentar um pouquinho melhor isso, mas eu antecipo aqui falando sobre, por exemplo, o Destino Manifesto nos Estados Unidos, né? Como que a ideia de levar a civilização para o oeste, justificada por uma ótica religiosa, foi o grande passar de pano, né, para as violências com a população indígena. Tanto que na região onde hoje é os Estados Unidos, né, praticamente toda a população indígena que vivia ali foi dizimada, e hoje eles são menos de 1% da população norte-americana, né? Então essa justificativa do indígena como outro, esse olhar etnocêntrico, projetando a cultura indígena como inferior à cultura que eu tenho e quero levar para eles, foi uma verdadeira arma, né? E a espinha dorsal de uma violência simbólica e também física, né, em relação a esses povos que foram conquistados. Perfeito, cara. Inclusive, evocando personagens, né, cara? Tem um livro da Lilia Muniz Schwartz, salvo engano dela mesmo, que é O Sol e a Sombra, que ela vai trabalhar muito isso. Como que esse processo colonial, primeiro se pensa um domínio da alma, o domínio, então, da cultura do outro. Porque quando eu nego a cultura do outro, digo, tudo que você crê, pensa, tudo que você acredita é inválido e, portanto, você deve descartar para assumir o que eu te ofereço, aqueles que são iguais a você passam a ser vistos como um problema. Eles deixam de ser vistos como aliados e passam a ser vistos como um problema. E aí, consequentemente, aquele que poderia ser alguém que resistiria ao processo colonial se torna um aliado ao processo colonial, que é o que o Kevin muito bem disse. E Kevin, como você comentou bem, cara, essa disputa contemporânea sobre o que é terra para o indígena e o que não é uma terra, né? Como a terra deve ser utilizada, ela demarca muito bem como o processo etnocêntrico, ele não é um processo histórico que foi superado e ignorado. Ainda hoje, a nossa única percepção de terra é uma percepção de mercado, que é uma percepção então europeia, uma percepção ocidental. E a gente ignora então toda a perspectiva parental, por exemplo, para os povos indígenas, que enxergam na terra como uma extensão da família, como uma extensão de si, em que dali não se vê muito sentido em hiperexplorar, porque eu não quero causar mal para o meu ente querido. Então eu não vou causar danos à terra em troca do meu benefício próprio, porque depois a terra pode fazer o mesmo comigo, né? Então nós temos essas percepções, esses choques de cultura, né, que mostram para nós como até hoje nós não conseguimos dialogar muito bem em meio a esses encontros. E aí, fazendo uma pequena provocação com o nome da nossa aula, encontros e também desencontros, é isso. Nós nos encontramos diariamente com outras culturas, mas diariamente também nos desencontramos com elas. Não, né? Vou dar só um exemplo, velho. Todos. Porque esse tema eu acho muito importante. Você acha que nós dois estamos aqui à toa? Mas, velho, isso é tão complicado, mas tão complicado, que eu costumo provocar algumas pessoas com o seguinte. Hoje as pessoas conhecem Zeus, sim, as pessoas conhecem Thor, beleza? Que são respectivamente personagens da mitologia grega e nórdica. Olha onde está a Grécia, né? Por exemplo. Mas a gente desconhece Tupã, ou seja, o equivalente ao Thor e a Zeus, representativo de uma sociedade que vivia aqui onde a gente está pisando, né? E aliado a isso, o quão perigoso foi essas violências que essas comunidades sofreram. Etnocentrismo, gente, é sempre uma justificativa, e muitas vezes é uma justificativa para violências. Eu li uma vez, Davi, se eu não cheguei a comentar com você, mas eu li uma vez um texto, não me lembro de quem mais, falando sobre o porquê da população indígena ter crescido exponencialmente, muito no Brasil, nos anos 90. Porque, por exemplo, se você pega de 1500 até 1957, você tem uma drástica redução na população indígena. De 3 a 5 milhões em 1500
para 70 mil em 1957. Então foi uma drástica redução. Porém, a partir dos anos 60, 70, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000, esse número voltou a crescer. Tanto que hoje a população indígena no Brasil beira 900 mil pessoas. E aí, evidentemente, existe uma série de estudos sobre por que isso aconteceu. Isso está vinculado à autodeclaração, no censo do IBGE. Mas aí, eu me deparei com o texto de um cara falando uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar, que é o processo de etnogênese. Ou seja, a população indígena, ela passou por tantas violências e tantas brutalidades ao longo da história do Brasil, justificada por essa ótica descoberta, isso, essa ótica de produtividade, de preguiça. Exatamente. De modo que essa população ela foi tão violentada, mas tão violentada, que muitas pessoas, durante a República Brasileira, tentaram ocultar a sua identidade voltada para as comunidades indígenas como uma forma de sobrevivência. É o que muitas pessoas fazem hoje com questões de gênero, que muitas pessoas fizeram, na verdade, né? Por serem transexuais, por serem homossexuais, há algumas décadas atrás, como uma forma de sobrevivência. Então, muita gente tentou ocultar um pouco dessas identidades para sobreviver, já que era uma população alva constantemente de violências. Né? Inclusive, hoje, o Brasil é um grande campeão de invasão de terra indígena, de maneira muito acentuada nos últimos anos. Né? Praticamente 85% das terras indígenas no Brasil são ocupadas hoje. E não é pelo MST, é principalmente para exploração de madeira e garimpo ilegal. Mas enfim, aí é que entra a etnogênese. A partir dos anos 60, com a elaboração de algumas políticas públicas que envolvem a população indígena, com o passar do tempo, algumas comunidades, algumas pessoas que eram ligadas a essas tradições, voltaram a declarar as suas identidades. Isso que é o que a gente chama de etnogênese. Ou seja, é eu retomar as minhas origens, que durante muito tempo eu mantive oculta por uma questão de sobrevivência. Você imagina o que é isso? Né? Foi o que passou, repito, muitas pessoas por questão de gênero, né? E hoje podem se abrir, beleza? Tudo bem, existe ainda uma série de violências e tal, mas com o passar do tempo, algumas pessoas foram se sentindo um pouco mais seguras e, portanto, foram assumindo mais as suas identidades. Isso ocorreu. Não é um fator que, por si só, justifica a ascensão da população indígena no Brasil, claro que não. Mas é um elemento em meio a vários, né, que mostra como que essas violências históricas, de tão intensas, levam algumas pessoas, inclusive, a negarem a si mesmas e as suas próprias identidades. Foda. Inclusive, cara, só pra gente linkar isso, quando a gente pensa os movimentos sociais, as ondas de movimentos sociais, uma das ondas, que é a mais recente, são as ondas sobre identidades. Identidade, então, preta, identidade, então, sexual, a identidade de gênero e assim por diante. E muitos indivíduos não entendem a importância desse tipo de debate. E aí está a demonstração desse tipo de debate, a importância dele. As pessoas se conhecerem e se apresentarem dentro daquilo que elas são e se identificam. Isso é muito importante. As pessoas não têm noção o que é isso. Até porque a grande maioria das pessoas que criticam, elas vivem num mundo em que todas as luzes estão para iluminá-lo, estão para poder dar holofortes a eles, né? Em contrapartida, aqueles que não estão dentro desses espectros, eles devem sempre ficar à margem, sempre lateralmente. Então, quando a gente pensa essa fala do Kevin sobre a importância do identitarismo, até como uma forma de sobrevivência, isso mostra o como que os movimentos sociais, a partir da década de 50, refletindo sobre debates de identidade, eles conquistam muitas transformações e tudo mais. E se estamos falando de identidade, se estamos falando de cultura, nós estamos falando de mentalidade. E temos que entender, então, a mentalidade do homem europeu lá nesse período das navegações.
Como o Kevin disse, esse homem europeu, lá nesse momento histórico, ele não está diante de uma modernidade tecnológica de transporte que nós temos hoje. O mar, ele era uma aventura sem fim. Essa aventura, ela era rodeada em diversas vezes de acidentes, das pessoas se perderem no meio do mar. Quem gosta da série Vikings, por exemplo, sendo um pouquinho spoiler, tem uma temporada em que um dos filhos do Ragnar ficará perdido no meio do mar, e quando ele ficar perdido no meio do mar, ele vai chegar num continente que é a América e tudo mais. Como nós estamos falando de uma sociedade em que ela está saindo da Idade Média, a mentalidade, ela ainda é uma mentalidade muito teológica, extremamente tradicional. Então, todos esses elementos não explicáveis, eles serão justificados diante de explicações teológicas, explicações mágicas. Por isso que quando você pega um mapa como esse, que é um mapa de 1560, um mapa que já se tem conhecimento sobre a história da América, ele ainda tem a presença desses elementos místicos, como monstros marítimos, nessas regiões que, percebam, elas são desconhecidas à navegação. Então, no Oceano Pacífico, onde se não se navegava, se desconhece, ele pode perceber até pelo desenho cartográfico da costa pacífica da América, que é muito mal desenhado, não tem o conhecimento, então aqui tem monstros. Mais ao sul, nas geleiras, também tem monstros, aonde o homem não consegue superar, né, as suas limitações. Não é a razão humana que explica isso, é uma condição tão teológica, uma condição tão mágica. E aí, o Enem e os outros vestibulares podem, inclusive, fazer com que você tente dialogar esse conhecimento histórico com a produção literária. Quando você pega, então, a música, olha eu, o poema do Fernando Pessoa, esse poema tão clássico dele, ele vai falar muito sobre isso, e é muito bonito. Ele vai dizer: ó mar salgado, quanto dos teus sal são lágrimas de Portugal, evidenciando aí o protagonismo português no processo das grandes navegações. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso o mar. Então, o Fernando Pessoa vai evidenciando ao longo do seu poema o quanto que o processo de navegação, ele não é uma ação simples, ele é caro para o português. Ele é caro ao português nos traumas individuais, ele é caro aos portugueses nos investimentos econômicos, mas há um objetivo. Qual é o objetivo? Ele diz: vale a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar para além do bojador, tem que passar para além da dor. E olha que lindo essa fase final. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, fazendo uma referência à interpretação da época sobre o mar, que seria então um mar plano, na verdade um planeta plano, né? Kevin, Ptolomeu já dizia que o planeta não era plano, né, velho? Aí os caras no século XVI, XV, na verdade, pensavam isso, depois já superaram no próprio século XV, mas aqui o Fernando Pessoa faz uma referência à mentalidade da época, a percepção de que o abismo existia, mas ele diz: Deus ao mar, o perigo ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Quando ele diz que o mar espelha o céu, vamos ao que o Kevin disse no passado, um pouquinho antes. Isso que está para além mar, aquilo que é caro e raro, é na verdade o céu, é a riqueza, é o bem-estar. É o bem-estar do navegador, é o bem-estar da família, é o bem-estar do reino, é o bem-estar de todos. O mar, ele deve ser superado, ainda que o medo esteja latente. Para além disso, o mar tenebroso, ele evidencia para nós um baixo conhecimento técnico para a época, para os aspectos de navegação, e principalmente a continuação de uma mentalidade medieval, que é muito importante, porque vocês têm mania de pensar o seguinte: estou na Idade Moderna agora, então tudo que era Idade Média foi superado. Negativo. Mas dentro dessa ideia, Davi, até bom você ter comentado isso, para a gente perceber como que o processo de mentalidade,
ele não muda drasticamente mentalidades e valores, né? De modo que os valores medievais, eles vão permanecer aí durante muito tempo. Inclusive o próprio movimento antropocentrista, né? Ele é um movimento que vai percorrer principalmente os meios mais elitizados e urbanos de uma Europa predominantemente rural, e de uma população pobre, beleza? Enfim, então, essa questão da mentalidade, eu acho uma coisa fundamental da gente perceber como está aliado, né, ao momento que a gente está conversando. Tem até uma frase, eu ia comentar, era essa frase, o pessoal falava assim, não tem pecado ao sul do Equador, né? É a ideia de que abaixo dali é tudo uma loucura, que ele é dominado pelo diabo, né? Ali você é um trem assim, louco. E como que você vai para esse lugar? Como que você vai para um lugar onde o pecado domina, né? Então é como se a Europa fosse comandada por Deus e abaixo disso fosse comandado pelo diabo, né? Então essas visões teológicas, como disse o Davi, elas são visões assim que fazem parte do imaginário social daquela galera que estava cruzando o Atlântico. Não, é sensacional. Sobre essa coisa da mentalidade ela não mudar do dia para a noite, nós podemos em outro momento, em outra aula inclusive, falar um pouco disso, né? E me veio um livro, Kevin, que é o Grande Massacre dos Gatos, que ele mostra isso e é maravilhoso, e meio processo de Revolução Francesa, a mentalidade medieval da bruxa ainda muito em latente, muito em alta e tudo mais. Sensacional. Então, a primeira parte é essa, há uma mentalidade em que ela tem um grande apego ainda aos campos medievais. E, inclusive, esse elemento medieval poderá ser visto com a perpetuação do que nós chamamos de espírito cruzadista. As cruzadas, aquele fenômeno histórico ali do século XI para frente, em que então os europeus tentarão reconquistar Jerusalém para lutar contra o infiel, gera para nós, pensando então historiadores, uma espécie de obrigação, uma espécie de fardo do homem europeu. A ideia de que essa busca de luta contra o infiel, ela fosse uma vontade e uma obrigação constante. Então a vinda para a América vai se dar de encontro a um povo que não é cristão. Esse povo não cristão, ele vai ser interpretado por esse cristão que lutou contra o infiel como aquele que precisa ser catequizado, que precisa ser salvo. E se ele está disposto a receber toda essa salvação que eu posso oferecê-lo, ótimo. Mas se ele não está disposto a receber essa salvação, o que é o seu destino? É o mesmo destino lá dos muçulmanos, no século XI, XII e assim por diante. Então é interessante perceber o que Kevin comentou sobre o genocídio aos povos americanos. Isso está vinculado a esse espírito, aquilo que os alemães vão chamar de Zeitgeist, né? O espírito da época, um espírito então de que como cristão eu tenho que ser um porta-voz exclusivamente das vontades de Deus. E então, se aquele que não está juntamente com esses interesses, ele for um obstáculo, não é o diálogo que eu preciso estabelecer. Eu preciso estabelecer então é a espada, né? É a cruz ou a espada. Não existe então o diálogo, né? Então tudo mais. Ô Davi, isso pode ser percebido inclusive na carta do Pero Vaz de Caminha. Era outra, mas na carta do Pero Vaz de Caminha tem uma hora, né, que ele fala assim, escrevendo para o rei de Portugal. O Caminha era um escrivão da esquadra de Cabral. Ele escreve ao rei de Portugal dizendo assim: a maior semente que tu podes plantar nesse lugar é salvar essa gente. Porque o objetivo principal deles era encontrar, como a gente estava conversando, metal precioso, etc, né? E aí, como eles não encontraram isso de cara na região, ele escreve ao rei de Portugal dizendo que a maior semente seria salvar essa gente. O que demonstra, só para a gente colocar isso dentro de um escopo, né, como que o processo das grandes navegações, expansões marítimas, não pode ser olhado puramente e exclusivamente
pela ótica econômica, né? Ou seja, a ótica econômica é fundamental, mas existe também um segundo aspecto, que é o aspecto religioso. Então, o aspecto religioso dentro desse processo é fundamental da gente perceber integrado com a noção econômica mercantilista. Sensacional. E aí, evidenciando através de fontes o quanto que esse olhar com o outro, ele é um olhar etnocêntrico, ele é um olhar sobre a obrigação do europeu como um indivíduo civilizador, como um indivíduo catequizador. Peguemos esse texto que inclusive já caiu no Enem. Ele vai dizer: a língua em que usam por toda a costa carece de 3 letras, convém a saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Então, o que é que está expresso nessa frase? Está expresso de uma forma bem simples. Estamos diante de algumas crianças que precisam ser educadas, que não sabem nesse momento nem mesmo andar com as suas próprias pernas. Então, frente a isso, eu preciso dar para elas coisas fundamentais, como fé. Eu preciso dar a elas ordenamento social, que seria as leis. Eu preciso dar a elas um pai, que é um rei. Então, essa percepção é uma percepção muito medievalesca, muito, então, vinculada a esse momento de cruzadas, a esse momento, então, de que a salvação é uma obrigação do povo europeu frente a todo o restante do mundo. Né? Você falou alguma coisa? Ficou me olhando com cara de apaixonado. Né? Então, esse é o homem moderno. Esse é o homem que nós viveremos, que nós dialogaremos. Ele é um homem em que ele é temente a Deus e ao mundo mágico, mas que, ainda que temente a Deus e ao mundo mágico, ele não se enxerga como simplesmente um coadjuvante frente ao mundo. Ele se enxerga como um protagonista. Ele se enxerga como alguém que tem uma função, e essa função precisa ser executada. Esse homem, então, ele é protagonista do seu tempo, ele é protagonista da sua história, e a sua história não está desvinculada ao campo mágico, ao campo religioso e assim por diante. E é sobre isso que o Kevin disse anteriormente. Nós temos um equívoco de tentar interpretar a história de modo geral sobre um viés único, ou viés só econômico, ou viés só cultural. E nós aqui estamos provocando vocês a perceberem que uma coisa não está desassociada da outra. Eu posso fazer escolhas de narrativa, nunca ignorar um campo ou outro. Né? Então, nossa aula mesmo, a gente tenta evidenciar um pouco mais o campo cultural, mas a gente não ignora o campo histórico. Esse homem moderno, esse homem, então, que ele se vê, como diz, né, temente a Deus, mas um protagonista, ele é o homem que é o navegador, ele é o homem que é o colonizador. Então, esse é o nosso objeto de estudo. O indivíduo, então, que ocupará essa terra, é esse homem que nós estamos dialogando com vocês. O homem que até vinha para o mar buscando riqueza, mas com aquela coisa na mão, com medo de não voltar, com medo de sereias, com medo, então, de monstros. É um homem que chega aqui, ver esses homens, povos que aqui viviam, ver eles, então, de uma forma desorganizada, frente ao que ele julga ser organização, e pensa: eu tenho uma obrigação com esse povo, como o Kevin muito bem disse na carta de As Caminhas, em que ele diz: a única coisa que temos a fazer aqui é promover a salvação, mais nada. Então, se tem uma obrigação, colonizar não é apenas um objeto ou uma ação econômica. Colonizar também é um ato cultural, é um ato civilizatório, é um ato, então, religioso e assim por diante. Então vamos a esse imaginário colonial, esse imaginário, então, de homens que se veem protagonistas do seu tempo, e que esse protagonismo ele tem aspectos que vão desde o campo econômico ao campo religioso. E se estamos falando desses homens que aqui chegam, essa imagem clássica
mostram muito bem o que é que precisamos ficar atentos. São duas civilizações, são dois grupos ou mais grupos que passarão a conviver uns com os outros sem nunca antes terem se relacionado. Alguns com roupas de tecidos vindos de diversas partes do mundo, outros representados aqui com rudimentos, né, roupas rudimentares, mas talvez estivessem mesmo nu e tudo mais. Essa cultura que aqui chega com essa cultura que aqui estava, elas proporcionarão o que chamamos de choque cultural. O que é esse choque cultural? O choque de cultura é um programa muito bom, mas o choque cultural é uma expressão dentro da antropologia que tenta evidenciar para você, que está aí do outro lado, que o encontro de dois grupos com hábitos distintos, ele não é simplesmente um encontro legal. Ele pode gerar, sim, uma condição de curiosidade, uma condição interessante, mas ele também pode gerar um espanto, uma violência e assim por diante. Então, quando você encontra o conceito de choque cultural, é um alerta. Eita, daqui poderá surgir algo maravilhoso entre duas culturas, ou daqui poderá surgir uma condição de extrema violência. Pensando na história do Brasil, Kevin, vai vir violência ou um elemento cultural maravilhoso e assim por diante? É o que a gente estava conversando, né, velho? Eu, inclusive, errei ali, tá? Peruvá de Caminhos. Peruvá de Caminhos, só vocês corrigirem aí. No arquivo eu vou deixar para vocês. Pero Álvares Cabral. Nossa, você viu? Eu viajei geral aqui. Isso é cansaço, gente. Né? Muito bom. Mas o Kevin falava da carta do Peruvá de Caminhas, e aí a gente traz aqui um outro trecho da carta que mostra bem sobre esse choque de cultura, né? Esse choque cultural, em que ele vai dizer então que eles eram apardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Então aqui já tem um olhar, já tem uma percepção de mundo, que é a percepção de que o corpo nu, ele seria uma ofensa, ele seria um elemento repugnante, e que para esse povo talvez não seja. Não, no século XVI, a Mari Del Priori, que trabalha um pouco com isso, no século XVI, nudez dentro da visão europeia estava muito associada também à pobreza, ou seja, a incapacidade de construir indumentária, né? Então até essa ótica da nudez é um olhar etnocêntrico muito forte, né? Do outro que anda nu por quê? Né? Porque é pobre, porque não tem condição intelectual e financeira de constituir indumentária. Então, se você observar, os etnocentrismos, eles estão embutidos em todas essas falas praticamente. Então, esse que é o choque cultural, né? A forma como ele está narrando a cultura alheia. Não, e continuando essa coisa que você traz, essa informação, continua aqui, ó, o aspecto da pobreza. Traziam arcos nas mãos e suas setas, enquanto eles já vêm com canhões, já vêm então com armas, com pólvora, né? Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhe fez sinal que pousassem os arcos e eles depuseram. E aí começa aqui trazer para nós uma informação interessante, que é, nesse momento, o encontro com esses outros povos, como nós falávamos mais cedo, um encontro que ele é recheado de olhares sobre ele. E aqui, o Pedro Álvares o Pedro Vaz de Caminhas, ele vai trazer um olhar interessante, que é, esses não se aparentam ser uma ameaça, eles aparentam estar muito abertos a nós. Eles receberam uma ordem e abaixaram os seus arcos, a sua forma de resistência. E aí, nesse primeiro momento do processo colonial, nesse primeiro momento do encontro desse povo europeu com essa sociedade, a gente costuma dizer que o que rodeia o olhar europeu sobre esse povo é um olhar de que eles são, na verdade, um bom selvagem, eles são seres puros. Ainda não se tem esse olhar de que para baixo daqui é tudo pecado. Se tem, muito pelo contrário, a ideia de que isso é um paraíso. Mas logo, logo, isso será modificado. E por que será modificado? Porque a relação, ela passa a ser diferente.
Se anteriormente eu estou chegando, estou dizendo, e aí, beleza? Beleza. Ah, bonito aqui. Tchau. Aí só assim, beleza, tchau, mano. Tchau, falou pra você. Agora, quando o processo passa a ser um processo de ocupação, e a ocupação significa disputa por terra, significa, então, tentativa de sobrevivência, ô meu querido, minha querida, deixa eu te falar um negócio. Esses povos indígenas não vão ficar de braço cruzado, abaixando agora a arco e flecha não, filho. Os caras vão virar monstrão e vão para cima de tudo que é jeito. E é óbvio que durante esse processo de resistência, aqueles que antes eram seres sem pecados, deixam de ser seres puros e se tornam demônios. Eles deixam de ser, então, seres a serem, como posso dizer, né, bem acolhidos, e passam a ser seres que nós podemos agir com a violência de forma legítima, porque agora não vai ser mais covardia, agora será, na verdade, uma forma de resistência. Ele quis me atacar. Daí nasce, inclusive, o conceito de guerras justas, que é um conceito, então, extremamente europeu, que você poderá vê-lo durante as suas provas de vestibulares, em que nesse conceito se compreende uma visão europeia de que eu tenho direito de agir com violência com ele. E por que eu tenho direito de agir com violência com ele? Porque ele não faz aquilo que eu quero. Como ele não faz aquilo que eu mando, ele precisa, então, obedecer de outra forma. Então eu vou violentar o Kevin para que os demais membros vejam e percebam qual que é o caminho da desobediência, ignorando então todo o âmbito mítico por trás disso. E aí isso gera horror. Percebam como isso é visto, narrado. Imagina você como um homem europeu em 1550 recebendo esse tipo de ilustração. Alguém então fazendo um churrasco com peças humanas e assim por diante. Então, esse processo colonial, ele vem pensando a sociedade indígena um caminho muito interessante. No primeiro momento, um certo bem-estar, posteriormente a isso, uma demonização, junto com a resistência indígena e o conhecimento dos seus hábitos, o que justificará ainda mais a violência sobre eles. Vamos? Não, só isso mesmo. Então vamos lá. E aí, já que esses são povos incivilizados, já que esses são povos demonizados, precisamos agir com eles para dar salvação, para promover o bem-estar e tudo mais. E é aí que vem as missões religiosas, com uma intenção gigante e importante para o processo colonial de salvar, de catequizar esses povos. Mas lembrem o que eu disse anteriormente, salvar aqui não tem uma intenção que é uma intenção exclusivamente religiosa. Ela também atende a uma necessidade que é uma necessidade colonial, uma necessidade mercantil, a necessidade de controlar o colonizado, de controlar então esses povos nativos. E tê-los controlado significa inevitavelmente o sucesso do processo colonial. Então, se eu tenho um povo que aqui estava ocupando, ele agora, do meu lado, ele deixa de ser uma resistência e ele passa a ser um braço a mais para obter-se riquezas, tirar riquezas daqui. Aqueles, então, que não colaboram de forma digna, de forma, vamos dizer assim, eu vou colaborar de bom tom, eles terão que colaborar da forma violenta. E aí, no primeiro momento do processo colonial brasileiro, a escravidão, que é uma instituição permanente na história do Brasil desde o seu início, ela teve como principal alvo os povos indígenas. E não se enganem achando que a escravidão indígena acaba ainda no século XVI, no finalzinho do século XVI, com a proibição da igreja. Ela vai permanecer de forma ilegal, em outros momentos de forma escancarada, ela vai ser permanente e a gente pode, pelo menos, ter registros até o final do século XVIII, a gente tem registros claros de escravidão indígena e tudo mais. Então, a violência aplicada a esses povos, ela é uma violência que pode ser cultural, como um processo aculturativo, ou pode vir através de um processo
de escravidão. Ô Davi, eu só queria complementar com uma coisa. Todas. Porque tem uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala de indígenas no Brasil, que vez ou outra, né, a gente está falando de povos indígenas e aí fala desses processos todos, né, no início da colônia, e aí parece que os caras desapareceram da história no meio da colônia, e depois você só volta a falar dos caras sei lá quando, né? Lá no Renascimento, no Romantismo. Isso, aí você cita ali mais ou menos. Aí você fala assim, tem um mito de fundação. E acabou. Para mim. Não, pois é, e aí eu me lembro que no século XIX, durante o Império Brasileiro, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela mencionava a questão do indígena, né? E o indígena, visto de acordo com essa Constituição, deveria ser continuamente alvo de civilização, né? A própria Constituição brasileira no Império colocava como missão do Estado civilizar indígena. Então perceba que essa ideia de civilização, né, de catequização, de civilizar o gentil, o outro, né, o outsider, ele não é só colonial, ele é também perdurado durante o Império e até hoje. A gente tem missões, né, que vão até hoje, missões que vão tentar catequizar indígena e não sei o que. Então, quando a gente está falando disso, né, eu acho importante, infelizmente, né, aprender que isso foi um processo de continuidade no Brasil, né, e que perdurou aí durante o Império, durante parte da República, essa ideia de ver o indígena como outro, o indígena como inferior, o indígena como gentil, o não civilizado, a besta, ou seja, que precisa receber, né, essa civilização que é levada por mim, que sou um enviado de Deus para fazer isso, né? Essa mentalidade, ela perdurou aí ao longo da história do Brasil. Perfeito. Por que ela é perfeita? Porque é isso que nós queremos que vocês percebam hoje, gente. Quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de cultura, e quando a gente volta então ao processo colonial, é sobre isso que vocês precisam entender. Então ela fala que, por exemplo, o índio é preguiçoso, isso tem muito a ver com o processo colonial brasileiro. Um processo colonial que vai obrigar povos que não viviam uma estrutura de produção como é que fala? Uma estrutura de produção pesada como a sociedade europeia, um povo que vivia no que nós chamamos aí da antropologia de sociedade do prazer, sociedade da abundância, um povo que simplesmente estava com fome, estendia um braço, pegava uma comida e comia, e vai tentar impor sobre ele uma jornada de trabalho de 15 horas. Deixa eu falar uma coisa, se eu pegar o Kevin hoje e falar com ele assim, Kevin, você vai fazer 2 horas de treino de academia, não é porque ele é preguiçoso ou mole, não. Ele não vai aguentar porque o corpo dele não está acostumado com isso. Para quem acha que eu estou zoando o Kevin, gente, é porque o Kevin odeia a academia. Estou fazendo na força do ódio, né? Na força. Eu parei agora, já parei, tá vendo? Tá. Por causa da zona roxa, mas, velho, tava sendo assim. Ó. E assim, olha como é que é a situação. A primeira semana foi o inferno, a segunda semana já foi menos ruim, e agora já está ficando de boa. Ou seja, daqui a um tempo você pode progredir. Não é assim? Mudar minha ficha que eu fiquei de boa. Exatamente. Então é isso que a gente precisa entender. Não é preguiça. É uma questão de impor sobre um hábito das quais eu não tive ao longo da minha vida inteira qualquer contato com ele. É como se você chegasse para mim, Davi, que sou alguém que trabalho com sala de aula, o Kevin trabalha com sala de aula, e fala com ele, seu bicho, você vai virar agora peãozão de virar massa. Não é que a gente não consiga fazer isso, mas até se adaptar, até o corpo dar conta desse tipo de logística de trabalho, demora. Então, esse homem não habituado com essa rotina de trabalho, não habituado com esse modo de produção, ele vai fugir, ele vai, então, no meio do processo de trabalho, ele vai acreditar que ele pode abandonar o trabalho para descansar, porque ele não tinha nenhum tipo de empecilho para isso anteriormente. Então, os povos indígenas não são preguiçosos, eles estão sob uma lógica de produção diferente da nossa, totalmente diferente. Eles não são dóceis,
eles só compreendem o mundo de uma forma diferente da nossa, entendeu? Extremamente diferente. Se você observar, por exemplo, né, o Ailton Krenak, ele falando sobre o meio ambiente, você fala assim, caramba, bicho, eu queria ter essa paz que esse cara carrega consigo. Mas na hora que você vê o discurso do Ailton Krenak na Constituição, na plenária constituinte, você fala assim, caramba, esse cara vai decapitar alguém ali, velho. Não é que esses povos são dóceis, e não é que eles são violentos. Tal como nós somos indivíduos dentro de uma cultura, eles possuem uma cultura. E é sobre isso que nós precisamos tomar cuidado. Para que a gente não veja que a cultura do outro é deplorável e passível de negação. A aculturação, a negação de uma cultura é, sem sombra de dúvidas, uma das violências mais pesadas que esses povos sofrem até os dias de hoje. A violência física nem se compara, mas a violência cultural, ela é cotidiana. É a negação da língua, é a negação das suas vestimentas, é a negação, então, dos seus hábitos religiosos, é a negação, então, das suas formas de relacionamento e assim por diante. Negar isso para que eles vivam necessariamente as nossas idealizações de cultura é uma forma de violência tremenda. Só que a violência não foi aplicada somente aos povos indígenas, porque não somente eles foram vistos como o outro. Os povos africanos, durante esse processo colonial, também foram vistos como o outro. Lembram que eu disse que para chegar às Índias, contornaram a África? Ao contornarem a África, eles entrarão em contato com a possibilidade de um outro mercado, o mercado de escravos, que, diferente do que muita gente pensa, ainda que existisse dentro das sociedades, algumas sociedades africanas, uma cultura de escravização, a presença europeia, ela oferece uma mercantilização da escravidão. E isso é muito sério. Estimulando, né, o processo. Exatamente. É como se pensarmos num paralelo bem simples, né? Vamos pegar assim, chegar na sociedade ameríndia, vamos voltar aqui na antropofagia, que era um ato que não é alimentar, ele é um ritual espiritual. Eu não mato o outro para comer porque eu estou com fome, não tem nada a ver isso. Inclusive a pessoa que era morta, ela tinha uma vida de cuidado até ela ser morta, ela era cuidada, ela era literalmente oferecida a ela todas as formas de prazer possível. Ela não podia morrer de forma triste, ela não era morta de qualquer forma, ela era morta no meio de um ritual. Essa é como se chegasse aqui para os índios e falasse, ó, a partir de agora nós vamos abrir um açougue na Europa de carne humana. Então preciso problematizar. A escravidão no continente africano, ela existe em um âmbito cultural muito pequeno, mas é muito pequeno mesmo. Quando você olha, por exemplo, esse crescimento de escravos que chegam na América, isso é muito evidente. Percebam quanto que vai se aumentando, e cada vez que se aumenta mais eu estou negando a condição humana a esses sujeitos, a esses indivíduos. E perceba que de amarelo, vocês verão isso no documento que foi enviado, é Portugal, velho. O principal agente da diáspora africana são os portugueses, e indiretamente somos nós. Inclusive, você usou esse termo diáspora africana, gente, eu acho foi para te provocar. É a música lá dos tribalistas, né? Você já ouviu, Davi? Eu já, e só ouvi a letra, na verdade. Tem uma música dos tribalistas, fica inclusive uma dica para vocês, maravilhosa, chamada Diáspora. E aí, ele vai fazendo esse paralelo, usando o termo de diáspora, com a diáspora judaica, né? Lá no início, ali, do século, metade, né, do século I, a partir das guerras judaico-romanas, né? E ele vai fazendo um paralelo disso com a migração forçada da população africana da África. Inclusive, eles vão, no meio da música, narrando o poema Navio Negreiro, do Castro Alves, e ele vai mostrando, gente, um dos episódios mais sórdidos, tristes e tenebrosos da história do Brasil.
Eu vou aproveitar, Davi, só para fazer um comentário mais estatístico sobre isso aqui, ó, que o Davi estava comentando, né, acerca de Portugal, o quanto isso impactou na nossa vida. Bom, se vocês perceberem, durante mais ou menos 350 anos de escravidão, a gente vai notar que algo em torno de 12 milhões de pessoas saíram da África e chegaram ao Brasil. Né? Ao Brasil não, desculpa, na América. Evidentemente, para isso ocorrer, para chegar a 12 milhões mais ou menos, muita gente morreu em processos anteriores. Inclusive, acredita-se que só no período de transporte do interior da África para o litoral morria algo em torno de 35%. Né? Então, era uma viagem brutal, era uma coisa horrorosa. Né? Tem uma história, é narrada, enfim, pelo Laurentino Gomes, no livro Escravidão, por uma série de outros historiadores, que algo em torno de 1,8 milhões de escravizados foram despejados no Atlântico, fazendo o Atlântico ser um verdadeiro cemitério de escravizados, e inclusive alterar o hábito dos tubarões que passaram a perseguir os navios negreiros. Né? Enfim, diante desse processo brutal, o Brasil ele foi o grande receptáculo na América de mão de obra escravizada. Algo em torno de 40% das pessoas escravizadas para a América vinham para o Brasil, tornando o Brasil o maior território escravista no hemisfério ocidental. O maior território escravista no hemisfério ocidental era o Brasil, né? De modo que se impacta na população brasileira hoje. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu li sobre isso foi que o Brasil hoje, ele é o segundo maior país do mundo de população negra de origem africana. A gente só perde para a Nigéria, que está na África, né, evidentemente, o país mais populoso da África, com mais ou menos 190 milhões de pessoas. Ou seja, o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo está aqui na América, somos nós, é o Brasil. Né? De modo que isso evidencia como que esse processo de diáspora ele foi impactante para a formação da sociedade brasileira e veio acompanhado de uma brutalidade imensurável. Por isso que é um dos episódios mais tortuosos, e eu falo isso com toda a propriedade, é um dos episódios mais tortuosos da nossa história. Inclusive, Kevin, na hora que você falou, eu lembrei, cara, tem um infográfico feito por um grupo internacional sobre resgatar a importância de lembrar sobre a escravidão, né? Porque nós historiadores nós temos uma coisa que ela é interessante, né? Ela fala assim, já passou. O historiador fala assim, mas você tem que lembrar para que nunca seja esquecido. A ideia é essa, porque se cai no esquecimento, a chance disso se reproduzir é muito grande. Então, lembra-se para que não seja esquecido. Eu vou deixar no link do nosso vídeo essa imagem, cara, esse infográfico. Ô Kevin, é assustador, porque no infográfico vai passando ano a ano. Aí ano a ano vai mostrando, tipo assim, a vinda de navios. Cara, chega uma hora, velho, que é bolinha, assim, parecendo chuva de bolinha mesmo, tá ligado? De navio chegando, navio chegando, navio chegando. É sensacional. Mostra, evidencia muito a nossa responsabilidade frente, então, a esse fenômeno que é a diáspora africana, muito bem abordada em vários contextos históricos, sociológicos e assim por diante. Então, o escravo, né, ou melhor, esse africano, ele vem para cá não como sujeito, ele vem para cá como coisa. Então, isso é importante a gente entender. O escravo, ele não é um sujeito, ele não possui uma condição humana, ele é uma coisa. Como coisa, ele é uma besta, ele é um ser que eu faço o que eu quiser dele. Ele é um objeto. Uma definição muito legal sobre escravidão é a condição de que o escravo ele é uma ferramenta. Aí você fala assim, mas por que ele é uma ferramenta? Por que essa definição é muito interessante? Porque a ferramenta você usa até o esgotamento dela. A enxada você vai usar até o momento em que ela não consegue fazer mais nada. Ou seja, até você matá-la. Essa é a condição do escravo. O escravo ele é algo que você vai utilizar sem qualquer tipo de empatia até o seu fim. Até o seu fim. E como coisa, eu posso aplicar a ele qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de trabalho, qualquer forma de violência.
E, ao aplicar sobre ele qualquer forma de violência, eu tenho uma sociedade em que ela se estrutura e ela funciona completamente em torno dessa instituição. Então, quando a gente pensar Brasil colônia, é indissociável pensarmos, então, Brasil colônia fora da cultura escravagista, porque isso faz com que a gente entenda até mesmo um pouco da nossa cultura contemporânea. Por quê? Porque o escravo, ele é o pilar, e como todo pilar, ele não deve ser visto, ele não deve ser identificado. Então, toda violência aplicada a ele, ela é uma violência naturalizada, é uma violência comum. E essa violência, ela não deve ser percebida por você, você não precisa ter compaixão. A cultura brasileira, trabalhista, material, econômica, ela se ergue sobre a escravidão. E ao ela se erguer sobre a escravidão, ela se ergue também pela falta de empatia à estrutura de trabalho. Então, e daí se está mal? Tem gente que nem tem o que trabalhar. Não é assim? E daí se essa pessoa está doente, gente? É um dia só de trabalho, não dá nada não. E essa falta de empatia à estrutura de trabalho, ela vem acompanhada de uma falta de empatia à pobreza, uma falta de empatia ao homem, à mulher preta, a falta de empatia aos outros indivíduos marginalizados das mais diversas formas possíveis. Estou vendo que você está com o microfone engatilhado. Não, é só porque esse negócio é tão forte, mas tão forte de ver o escravo como uma coisa, que eu costumo brincar às vezes com os alunos falando assim: se você for conhecer a vida de alguns dos autores mais importantes que a gente estuda, você não vai estudar os caras. E aí, é muito, inclusive, triste a gente observar que os grandes promotores de ideias sobre liberdade dentro da Europa, por exemplo, no período moderno, eram também grandes defensores da escravidão. O Immanuel Kant, por exemplo, que falava de liberdade de uma maneira belíssima, era um cara que, do mesmo passo que estava falando de liberdade aqui, ele estava dizendo que o negro africano não recebeu da natureza nada que o colocasse acima da tolice. Ele falou isso. O tempo todo, quando você pega frases desses caras e colocações dele sobre o negro africano, sobre a escravização, sobre o escravo, eles sempre vinculam isso à natureza. Ou seja, como se ser escravizado fosse uma condição natural. Isso não é de hoje, não. Isso é desde a antiguidade. O Aristóteles, ao dizer que tudo tinha o seu lugar natural, ele dizia, já caiu inclusive na prova do Enem, que o escravo nasceu para ser escravo, essa era a finalidade dele, porque o mundo é dividido entre senhores e escravos, os que nasceram para mandar, os que nasceram para servir, e ele falava que o escravo ele tinha uma baixa racionalidade, mas ele tinha uma estrutura física forte, né? Por quê? Porque a finalidade dele era trabalhar. E o próprio Aristóteles aproximava mais o escravo de um animal, ele comparava o escravo como um animal que presta o seu serviço e, portanto, está mais próximo de um animal do que de um ser humano. Ou seja, há uma desumanização da pessoa, né? E ao longo da história da humanidade, isso continuou. Durante a escravidão moderna, que incorporou a ela uma ideologia racista, né? A gente tem essa manutenção desse tipo de visão. Entre grandes intelectuais como Kant, John Locke, David Hume, são grandes defensores de uma liberdade, mas de uma liberdade para o homem branco europeu, evidentemente. Portanto, isso mostra como que, até mesmo em meio ao ambiente intelectual, o escravizado era visto como uma coisa, ele era visto como um não humano, ele era visto como alguém que a natureza reservou para trabalhar, para servir, né, para prestar o seu serviço, que ele é uma mercadoria, afinal. Inclusive, a gente tem tanto dado sobre escravidão, exatamente porque o escravo, por ser visto como uma mercadoria, era registrado à risca
Os caras contabilizavam, porque era uma mercadoria que valia dinheiro. Herança, né? Velho, é como você comprar um carro, por exemplo, se você contabiliza. Por isso que, inclusive, os dados sobre escravidão são muito ricos, né? São muito ricos, exatamente. Tem muita muitos. fonte para se estudar isso. Mas, enfim, eu quis comentar isso só para mostrar como que, de fato, essa visão era uma visão que permeava, né, o mundo europeu, aqui no Brasil, enfim. Então vamos cancelar essa galera toda? Quer dizer, isso é outra aula. Mas continuando, Kevin, essa coisa da natureza, da racialidade, e olha como é que isso perdura até os dias de hoje. Afinal de contas, como é que as pessoas tratam o outro mesmo, a percepção do outro? Então, o homem preto, a mulher preta, no Brasil, ele ainda é visto como uma coisa, como um elemento que tem uma natureza. O homem preto, a mulher preta, eles têm mais pegada. Eles são sexualmente, eles têm um sex appeal maior, né? Então a gente ainda perdura isso. Assim como a gente ainda perdura a noção do espaço do outro. Se há um preto de terno, ele é segurança, ele não pode ser o advogado, né? Então a gente continua a perpetuar isso. Essa coisificação, essa desumanização, ela justifica a violência. Ela justifica, então, os maus tratos. Quando eu fazia esse slide, como eu disse, eu tenho um filho de 3 anos, o meu filho veio perto de mim na hora que eu estava exatamente colocando essa imagem e falou assim: papai, por que ele está batendo nesse homem? É porque não faz sentido. Na cabeça de uma criança não faz sentido alguém bater no outro, ainda mais se eu tiver que explicar para ele que a razão para essa violência, ela tem uma matriz que é étnica, né? Para ele não vai fazer nenhum sentido, nenhum. Ele vai falar: papai, por que ele tá batendo no outro? E aí você para e pensa assim: caralho, velho, 3 anos já dá para explicar isso? Porque é muito complicado. Então, mais uma vez, chegamos a esse campo da coisa, e como o homem indígena, a coisa, ela não necessita de si, ela precisa de mim. E se ela precisa de mim, um dos atos de violência simbólicos, que para mim eles é um dos mais simbólicos mesmo do processo colonial brasileiro, é o processo de batismo. Todo escravizado, ele tinha que ser batizado num nome cristão, porque ele precisava deixar para trás a sua história e começar uma nova história, uma nova trajetória. E aí entra aquilo que nós conversávamos, sobre a aculturação. Olha como é que isso é forte. Eu já estou não somente eliminando a sua cultura, eu estou eliminando a sua capacidade de ter uma herança com ela. Eu quero eliminar a sua etnia de modo geral. Eu não quero que você se comunique nem nessa língua e nem que as pessoas te vejam como te viam no passado. Isso é muita treta. E aí, um documento da época que fala sobre isso. Mandamos que qualquer pessoa de qualquer estado e condição que seja escravo de Guiné, os faça batizar e fazer cristão, do dia que a seu poder vierem até 6 meses. Se eu comprei um escravo, eu tenho 6 meses para batizá-lo na condição cristã. E aí, chegamos a um finalzinho já. Se esses homens, essas mulheres, sejam africanos, sejam indígenas, são negados como sujeito e como sujeitos desprovidos de cultura, a mercê apenas do processo colonial, o processo, então, de aculturação que lhe é feito, uma das características da nossa cultura será o processo de ressignificação cultural. O processo, então, de que 2 culturas, em alguns momentos, elas se cruzam e, ao se cruzarem, elas dão origem a uma nova expressão, que tem um pouco de uma, um pouco da outra. Só que isso nem sempre é bonito, é importante que vocês entendam. Em alguns momentos, esse processo de intercâmbio cultural, ele será uma estratégia de dominação. Como eu quero que você seja obrigatoriamente cristão, eu vou então te catequizar dentro disso daqui. Mas eu sei que você não tem muita empatia com a musicalidade que eu ofereço. Tudo bem, você pode estabelecer o seu ritmo de musicalidade, mas você vai ter que rezar para alguém, para Deus. Você não vai poder rezar mais para os seus deuses.
né? E temos também nisso uma forma de resistência. Se é então para que eu reze em nome dos seus deuses, eu posso até fazer a coroação dos reis magos, mas o meu rei será diferente do seu. O meu rei, ele será um rei de Congo, ele será um rei então de outros lugares. Alguma coisa, Kevin? Não, enfim, eu acho que essas questões de resistência à escravidão são muito interessantes, né? O sincretismo. Sincretismo e eu me lembrei, gente, do episódio. Os caras às vezes usavam dos próprios preconceitos dos caras. Por exemplo, o pessoal falava que às vezes os africanos faziam macumba, umas magia louca, né? Vez ou outra os caras usavam isso também. Ó, se você bater aqui, eu vou lançar uma pena pra você. Né? E aí, velho. Então, tipo assim, os caras já usaram até do próprio medo, da intolerância religiosa dos caras para meio que afrontar, tentar se safar de alguma situação e tal. Enfim. E aí, se ele é o demônio, eu temo ele. Porque o demônio essa prática dele Essa prática dele é problemática. Então, para nós caminharmos, é importante percebermos que, quando olharmos para a história do Brasil, ela é uma história em que evidencia-se muito o encontro de culturas, o encontro de povos diferentes. E que cultura, diferente do que a gente pensa, ela não é uma mercadoria, não é algo para se trocar, não é algo então para simplesmente desvalorizar e hipervalorizar o outro. Cultura tem a ver com a expressão, tem a ver com afirmação, e também tem a ver com distinção. A minha cultura é diferente da sua, mas isso não quer dizer que ela é melhor do que a sua. E cultura, ela também deve ser uma forma de resistência. Nesse sentido, é preciso que a gente perceba que na nossa cultura brasileira, muito das estruturas de preconceito, principalmente raciais e preconceitos étnicos, eles têm a ver com o que nós chamamos de racismo estrutural. O que é esse racismo estrutural? Nesses 500 anos de história em que se trata o outro sobre um olhar racialista, não é no estalar de dedos que nós mudaremos essa percepção. Se a mulher preta ela é objeto de estupro do senhor de engenho, não vai ser do dia para a noite que nós vamos deixar de olhar para a mulher preta sem objetivá-la. Se o homem preto, ele foi então durante esses 500 anos, ou pelo menos 400 anos, a grande estrutura de produção, a grande estrutura de violência a ser aplicada contra, não será no estalar de dedos que nós mudaremos isso. E esse conceito racismo estrutural ele é muito interessante. Eu gosto sempre de usar essa analogia. Na sua casa, existe lá toda uma estrutura montada. De noite, quando as luzes estão apagadas e você precisa ir ao banheiro, você sabe andar por ela. Por que você sabe andar pela sua casa? Porque definitivamente você conhece essa estrutura. Só que, por outro lado, tem um lado negativo. Aquilo que é estrutural, ele deixa de ser percebido. Você deixa de ver a beleza do quadro que tem na sua casa. Você deixa de ver, então, a sua estante que é diferente da do outro. A sua casa se naturaliza. O nosso racismo se naturalizou. O nosso racismo se naturaliza nos discursos, como a maneira de se observar o corte de cabelo, a maneira de se idealizar a condição mesmo de casamento, a maneira até mesmo de abordagem de forma trabalhista, de forma de violência, a maneira como a gente enxerga o outro. Nesse sentido, para encerrarmos então a nossa aula, a história do Brasil é essa história em que nós temos, vez ou outra, encontros e vez ou outra, ou na grande maioria, desencontros, violências e afins. Kevin, foi, né? Perfeito, Davi. Obrigado. Muito bom. Obrigado a você. Obrigado. Gente, foi ótimo. Queria agradecer muito vocês pela paciência de ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. Kevin, mais uma vez, um super prazer estar ao seu lado, fazendo aquilo que eu sei, que assim como eu, você é apaixonado, que é dar aula, falar sobre esses temas aí, tá? Obrigado. Valeu, Davi, valeu, queridos. Beijos para vocês, bons estudos, até breve.